Esse é o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente fala hoje sobre Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, e agora a gente chama o professor, então, para participar conosco, Camila. A gente ouve agora e vê também, assiste, confere o professor Cláudio Zanini, ele que é professor do curso de letras da Unicinos, fazer aí algumas considerações sobre o livro Clube da Luta. O Clube da Luta, ele é o livro mais famoso do Chuck Palahniuk. Na verdade, ele acabou se constituindo, de uma certa forma, num problema para o autor, porque foi o primeiro livro dele que foi publicado, só que ele é um livro muito bom. Então, ele estabeleceu o parâmetro para os outros livros que vieram depois. Eu acho que ele não conseguiu escrever nada parecido. Então, o Clube da Luta marcou a carreira do Chuck Palahniuk e vai marcar para sempre. Eu acho que esse fantasma vai estar sempre perseguindo ele. É interessante a gente lembrar que esse livro foi escrito como resposta do Chuck Palahniuk às empresas, às editoras que não aceitaram publicar o primeiro livro dele. Ele tinha um livro na mão que veio depois, chamado Monstros Invisíveis, que ele considerava muito bom, e ele levava nas editoras, as editoras não publicavam, e ele pensou consigo mesmo: ou eu saio quebrando tudo, de verdade, ou então eu transformo essa minha frustração em escrita. Então ele escreveu o Clube da Luta a partir disso. Clube da Luta conta a história daquele bando de pessoas medianas, medíocres, que de alguma forma buscam escapar dessa mediocridade, e elas vão encontrar isso nessa organização underground aí, onde a ideia é se espancar até que role bastante sangue. Clube do Livro, então, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Agora o momento é de quem não conhece o livro, não viu o filme ainda e quer saber, né, do que se trata, afinal de contas, esse Clube da Luta. Camila Keu, então, agora fala pra gente o resumo da ópera. Bom, esse livro conta a história de um sujeito que, a princípio, a gente não sabe nem o nome, né? A gente vai até o final do livro, na realidade, saber o nome dele verdadeiro. Que, bom, ele tá cansado dessa vida dele, né? É uma vida... Ele é uma espécie de coordenador de recall de carros, então ele viaja todos os Estados Unidos, apagando uns incêndios aí, não no modo literal, mas... e ele anda de aeroporto em aeroporto, é um cara que sofre de insônia, né? Então ele nunca sabe se você vai conseguir dormir, ele fica meio que torcendo para conseguir dormir, enfim. E ele tá cansado dessa vida dele, né? Dessa vida dele de cidadão mediano e tal, da sua mobília sueca, isso é uma parte Senhor interessante. perfeitinho, essa parte ali. Né? E como ele sofre de insônia e tal, ele resolve então começar a frequentar uns grupos de ajuda, de apoio a pessoas doentes, para realmente ele ter ideia e contato do que é o sofrimento verdadeiro. Foi uma coisa até que o médico dele meio que sugeriu isso para ele, como minimizando, insônia não é nada, né? Isso, ele disse assim, tu vai num encontro de pessoas com câncer, aí tu vai ver o que é realmente sofrimento. Isso. Mas claro, como um exemplo de sofrimento extremo, e o sujeito vai e leva literalmente isso, e vai realmente a um encontro começa desse. A frequentar esses grupos de apoio, que vão de coisas do tipo parasitas cerebrais até câncer de testículo. E é quando ele conhece, então, a Marla Singer, né? Que é curioso, ele conhece ela num grupo de apoio para câncer de testículo. Ou seja, né? E como iguais se reconhecem, ela reconhece que ele não tem câncer, coisa nenhuma, né? E ao mesmo tempo que ela também, por lógica, não poderia estar naquele grupo, né? Então eles logo se reconhecem e tem uma empatia. No início não parece uma antipatia. Isso. Mas não. Ele cita, né, bem assim, visivelmente no texto, até xingando ela, digamos assim, que ele... Como se ele não suportasse ela, realmente. A primeira impressão é essa. Realmente. Que ela era falsa e tal. Isso. Bom, e numa dessas viagens de trabalho, então, desse cara que a gente não sabe o nome... Vamos chamá-lo de Joe. Vamos chamar... Tá ok, Joe. Joe, até porque ele diz todo o tempo no livro, né? Eu sou o coração quebrado de Joe. Eu sou... Porque ele lê alguns livros, né, que tinham isso, né? Então ele As revistas Seleções, aliás. Então o Joe... ele conhece, numa dessas viagens de trabalho, ele conhece o Tyler Durden.
Então a vida dele muda. Porque o Tyler Durden, ele tem um pensamento bem subversivo, um pensamento anárquico até, Ele né? seria antítese quase do Joe, né? Verdade. Exatamente. Porque o Joe era uma pessoa mais certinha, talvez, E assim, o ele tinha essa Tyler responsabilidade. debocha, né, da sociedade, debocha dos padrões estabelecidos e obrigatórios da sociedade, e ele bota para quebrar mesmo, e aí então e ele vai conhecendo o Tyler Durden, né? Vai conhecendo aqui entre aspas. Bom, o apartamento desse sujeito aí do Joe explode. A princípio, né? Isso, do nada literalmente, ele explode. explode. Literalmente explode, vai aos ares. E toda a mobília sueca dele, todos os pratos dele chiques, entendeu? A louçaria, tudo que ele tinha lá dentro. Todas as coisas supérfluas que as pessoas vão comprando e na realidade... E que ele cita que ele se esforçou bastante para Isso. conseguir. Você se esforça pra comprar as coisas, depois as coisas que são donas de ti mesmo, né? Isso, e aí, bom, tudo vai aos ares e ele então se vê obrigado a morar junto... se vê obrigado não, ele vai morar com o Tyler numa casa alugada, uma casa muito grande e decrépita. Em e Paper vai, Street. Isso, e vai morar lá com ele. E numa dessas noites aí, eles criam, o Tyler e o Joe, vamos usar assim esse nome, criam o Clube da Luta, que era um modo também deles extravasarem um pouco dessa vida medíocre, ou seja, reuniam então pessoas simplesmente para que elas lutassem entre si. E criam regras, estabelecem regras nesse clube, e a principal é que não se fala do Clube da Luta, né? É para ser uma coisa fechada, né? Primeira e segunda regra do Clube da Luta. Então, só que esse lugar fechado vai, então, aí angariando mais lutadores, enfim, que são pessoas de todos os estratos sociais possíveis, do lavador de prato a, sei lá, um advogado, um até jornalista colega que o Joe, né, no caso, conheceu no grupo de apoio de câncer de testículo. Depois, quando vê, ele já tá lá. Exatamente. Né? E, enfim, eu acho que até, sabe que muito se fala da violência e tal, ali do clube. Eu acho que essa violência nem é tão... não é tão absurda. Eu não acho ela absurda, né? Como é descrita aí. Até uma coisa que eu queria Eu acho ela até pouco descritiva, até. Uma coisa legal de destacar é, assim, no caso do Tyler, como ele queria mostrar que o Clube da Luta era realmente, a importância dele era da luta, do confronto em si, e não de, digamos, mostrar isso para as outras pessoas. Tanto que algumas das regras eram, por exemplo, o limite, a luta não tinha um limite de tempo, né, no caso. Eu tenho aqui as regras. A terceira regra do clube, depois, as primeiras regras, as duas primeiras eu não falei do Clube da Luta, né? Não se comenta. A terceira regra é se alguém gritar para, fraquejar, sinalizar, a luta está terminada. Sim. A quarta regra é apenas 2 caras numa luta. A quinta regra é uma luta de cada vez. E a sexta regra é sem camisa, sem sapatos. A sétima regra, as lutas duram o tempo que for necessário. E a oitava e a última regra, se essa for a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Ótima regra é essa. Mas, enfim, a coisa vai evoluindo, né? Do Clube da Luta vai evoluindo para um projeto, né? Que é um projeto... Projeto Caos. De caos, de destruição. E aí sim, aí o Tyler começa a falar sobre como esse projeto mudaria, de certa forma, a sociedade. E aí que tá o deboche que eu falei inicialmente, que o Tyler tem em relação à sociedade e aos valores pré-concebidos, porque ele muito ressaltava isso, que, enfim, que as pessoas... Enfim, com outras palavras aqui, que as pessoas eram um excremento da sociedade. Era isso que elas eram, entendeu? Não são... as pessoas não são as grandes coisas que elas imaginam que são, né? Elas não são um floco singelo de Exatamente. neve singular. E aí ele começa a colocar, implantar essa ideia nas pessoas de que você é muito mais do que o trabalho que você tem. Quer dizer, você não é o seu trabalho, né? Então... E isso vai se disseminando para outras pessoas e os clubes vão acontecendo em outras cidades e a coisa vai tomando uma proporção de alguns ataques pontuais, né? E esse monstro vai crescendo, né? E é aí, que é a parte que eu não vou contar agora, a gente vai deixar mais para o final, vai ter ali uma virada nesse final e a gente vai descobrir uma coisa bem interessante. É bem legal a história do Clube da Luta, porque, de um certo sentido, é uma história também de amor.
porque tem duas pessoas que elas estão totalmente, sabe, ferradas nas suas vidas, elas não sabem para onde vão, que é no caso o Joe e a Marla. Os dois se conhecem num lugar, né, que é um lugar cheio de pessoas doentes, que estão com dor, estão se sentindo... Um lugar triste, um lugar né? Totalmente fora de contexto, digamos assim. Os dois se conhecem, acabam observando algumas similaridades entre os dois e acabam gostando um do outro. Mas é uma história de amor totalmente diferente do que tu vai ver em qualquer outro livro. Até porque Não é uma história romântica. a princípio a Marla estaria saindo com o Tyler, né? Sim. E o Joe, ele desgosta, na verdade, daquele momento que a Marla aparece na casa depois de ter transado com o Tyler, e ela tá ali, e ele não gostaria que aquela parte da vida dele fosse conspurcada pela presença da Marla. E acontece isso. Só que em algum nível de consciência dele, ele não consegue perceber, né, o que realmente está acontecendo naquele momento ali. E a Marla, ela é uma pessoa que, apesar, né, de ser uma pessoa às vezes, tanto quanto fria, até suicida em alguns momentos, mas mais para chamar atenção, na verdade, né, ela tem sentimentos pelo Joe e pelo Tyler. Então, é curioso ver, saber essa história de amor que, na verdade... até tem momentos que se fala assim, você me ama, não, eu gosto de você, sabe? É aquela dificuldade também de dizer a palavra amor naquele momento ali. Não é amor, é assistência social, algo assim que eles falam. E é bem curioso ver isso, sabe, nesse livro, porque acontece de ser também uma história que envolve um tipo de romance, mas que é totalmente fora dos padrões que a gente está acostumado a ler nos livros. E claro, essa história de amor entre a Marla, o Joe e o Tyler é, obviamente, algo que está, sabe, ao lado, né? Vai ao largo da história, não é o principal, mas também existe dentro desse clube do livro. Então, talvez seja por aí, né, que a nossa amiga ali escreveu a sua dedicatória ali. Ao Marcelo, a senhora Mariana, que escreveu ao senhor Marcelo. Um abraço a Marcela e a Mariana, que infelizmente, pelo visto, não conseguiram, né, o relacionamento seguir, né, mas... Bom, fica nossos votos de melhor sorte na próxima. É isso aí. Bom, e o Clube da Luta, né, a gente falou um pouco antes, né, dos personagens, né, do Tyler, da Marla e do Joe, né, que são a trinca, digamos, principal do livro, e eu acho muito interessante como eles vão sendo também, sabe, desenvolvidos pelo Chuck Palahniuk durante o livro, porque a história começa, na verdade, com o Joe com a arma na boca dele, o Tyler tá apontando essa arma e tá colocando dentro da boca então tu já fica meio... sabe, fora do prumo, já no começo do livro. Então tu já meio que tá vendo que a coisa não tá boa, né? E nota-se no começo que o Tyler não teria problema nenhum em apertar o gatilho pra terminar com tudo. E daí, assim, a gente começa a ver o que aconteceu até ele chegar lá. E o final do livro é a volta desse início, né? Uhum. E é bem interessante ver como os personagens eles vão realmente, sabe, se desenhando, como o Joe conhece o Tyler, e é diferente do filme, inclusive. Então quem viu o filme... vai notar diferenças nisso. Até dá pra falar como é que eles se conheceram. Foi numa praia de nudismo, diferente do filme que foi no avião. Que tem toda a história dos amigos que são em pequenas coisas, os frascos no avião, que sempre são pequenos e tal, e os amigos também são em pequenas porções no avião. Isso não tem no livro, mas é uma história que acontece. Ele cita até dos pequenos travesseiros e tal, ele cita alguma coisa assim do avião, né? Eu acho interessante esse encontro desse cara, né, do Joe, como o Rodrigo tá chamando ele, e do Tyler, porque a gente sente ali uma tensão naquele encontro que eu não consigo definir aquilo, porque me parece que existe ali uma tensão, às vezes até de atração em alguns momentos, quando ele começa a descrever aquilo ali, né? De física, né? Descrever aquilo ali fisicamente, como era o Tyler fisicamente, né? Isso até no ponto do livro que a gente... Sim. É levado a entender uma situação aqui, Vai né? ser uma atração sexual, tu quer dizer, assim, entre o Tyler e o Joe. Sim. Às vezes eu sinto essa... Às vezes eu sinto isso nas próprias lutas também. Eu tinha comentado com o Rodrigo na redação, assim, que às vezes eu sinto que existe uma tensão nesse sentido nas próprias lutas também. Vamos seguir esse papo depois, então, do intervalo aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo no Clube do Livro aqui, depois a gente volta falando sobre Clube da Luta, na série 3.3, na TV Unicinos.